tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês, amados? Espero que sim, né? Como é que foi o fim de semana de vocês? Foi agradável? Com esse friozinho? Gente, eu acabei de perceber que a minha blusa tá rasgada. Vocês me desculpem aí o desleixo. Dá uma escondidinha aqui. É isso aí, né? Vida que segue. Então ignorem esses detalhes. Então, hoje é segunda-feira, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui tá tudo bem também. E ontem, vocês viram o terço aí que eu coloquei? O terço luminoso? Espero que você tenha rezado com a gente, tá bom? Se ainda não rezou, se ainda não viu, vai lá ver o último vídeo anterior a esse que você tá assistindo agora, tá? É um vídeo com um mistério luminoso. Olha o pezinho da Isabela aqui, ó. A Isabela me ajudou a rezar o terço ontem, não foi, Nenê? E aí, se você ainda não foi lá, é no último vídeo que tá aqui, viu? Vai lá e faz uma maratona lá. Já tem o terço gozoso, que a gente fez sábado passado. E ontem a gente fez os luminosos. Semana que vem a gente vai fazer os dolorosos e depois os gloriosos. E assim completando o rosário, que são os 4 terços, tá bom? Então já vai lá, deixa seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha muito, tá bom? Bom, dito tudo isso, vamos ao evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. É a primeira multiplicação dos pães. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram: este lugar é deserto e a hora é avançada. Bom, o primeiro ponto que eu vou meditar com vocês antes de terminar esse evangelho, que eu acho muito interessante, que me chama a atenção, é que vendo Jesus a numerosa multidão, moveu-se de compaixão e curou para ela e curou os seus doentes. O que eu acho interessante, porque a gente percebe que o Senhor, ele se move de compaixão, sabe? O Senhor, ele tem compaixão pelos seus filhos, o Senhor, ele tem piedade por nós. Então, assim, se você está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por uma dor, por uma doença, né, por uma perda, tenha certeza, o Senhor se compadece de você. Você não está sozinho. Sabe, muitas vezes a gente se encontra num vazio tão grande, né, dentro de nós mesmos, que a gente não é capaz de enxergar um palmo à frente do nosso nariz. E aqui nesse evangelho de hoje a gente consegue ver que nós não somos sozinhos. O Senhor, ele se compadece, né? Quando ele andava naquela região lá onde o povo, né, estava ali em volta dele como ovelhas sem pastor, o povo desesperado por alguma coisa, como hoje a gente ainda vê isso, né? Ele curou porque ele tinha misericórdia daquele povo, ele teve piedade daquele povo, ele teve compaixão. E hoje em dia não é diferente, né? Pode ter certeza. Faz isso não. O Senhor, ele se compadece de você, se compadece da sua dor, se compadece do seu sofrimento. Você não está sozinho nessa, acredite. O Senhor, ele está com você, ele está cuidando de cada detalhe, sabe, da sua vida, por mais que você não veja, né? Sempre coloque isso no seu coração, né? Eu não vejo, eu não consigo sentir, mas eu acredito, né? Há poucos dias eu vi um padre falando isso, né? Que é um exercício de fé. Ele é uma ejaculatória de fé, né? E de amor a Deus, de confiança, né? E ele dizia isso, né? Quando você sentisse que estava com pouca fé, era para a pessoa dizer assim: eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio. Então é isso, porque ele se compadece de nós, tenha certeza disso. Então vamos continuando. Os discípulos disseram, né? Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Eu fico imaginando a multidão que estava seguindo Jesus, né?
Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dá-lhes vós mesmos de comer. E aqui é interessante, né, a ordem de Jesus. É como se Jesus dissesse: se vira nos 30, né? Se vira, faz a sua parte e eu te ajudarei. É isso que ele quis dizer, na verdade. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Aqui vem muitas vezes o nosso questionamento para Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, a gente começa a falar: ah, mas só tem isso, ah, mais aquilo, ah, mais aquilo outro. A gente, como os discípulos, não muito diferente deles, a gente também costuma de ficar dando essas desculpinhas. Ah, mais isso, ah, mais aquilo outro. Ah, mas eu não consigo, ah, mas não pode, ah, mas não tem. Isso não era diferente também com eles. Mas aí Jesus continua: trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e elevando os olhos ao céu, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu leio esse evangelho, eu sempre gosto de compartilhar com vocês, meditar com vocês sobre isso, né, da importância da gente crer no milagre. Por quê? Hoje em dia, tem uns teólogos novos e comunistas aí que querem tirar o divino desse milagre. Querem colocar essa situação como se fosse o milagre da partilha. Então tem uns teólogos aí que ensinam isso, né? Uns falsos teólogos que ensinam isso. Que o que aconteceu ali não foi milagre, na verdade, foi o milagre da partilha. Cada um deu o seu e aí ainda sobrou porque foram generosos. Não, errado. Não foi só isso. Também Jesus ensinou a partilha, claro. Mas o principal que aconteceu aqui e que deve chamar a nossa atenção é para o milagre. Gente, tinha 5.000 homens nesse lugar, fora mulheres e crianças. Então, no mínimo, tinha o dobro. Vamos colocando baixo, porque não contou mulheres e crianças. Então, vamos colocar mais 5.000. Vamos supor que tinha mais 3.000 mulheres e mais umas 2.000 crianças. Então, vamos colocar 10.000 pessoas ali. Como com uma simples partilha ia dar para sobrar ainda 12 cestos cheios, gente? Comeram, ficaram fartos, ainda sobrou 12 cestos cheios, como se fosse cada um. A multidão estava aqui em cima, mais um pouquinho. A multidão estava faminta. Os próprios discípulos vieram a Jesus e disseram: gente, se fosse como esses teólogos costumam dizer, que foi simplesmente uma partilha e cada um deu o seu, por que eles estavam famintos? Sabe? Isso me indigna no meu coração. Por que, gente, é tão simples, é só contextualizar. Por que então cada um não comeu o seu lanchinho e ok, todo mundo ficou cheio, ficou farto? Não. Por que cada um não comeu o seu? Porque não tinha, sabe? Aconteceu aqui, foi milagre, foi divino. Então, assim, por que eu fico um pouco revoltada com isso? Porque é o fim do mundo, é o fim da picada. A pessoa, né, que se diz religiosa, alguns que se diz religiosos, dizer que isso aqui não foi milagre, que foi simplesmente milagre da partilha. Não, foi milagre, foi divino. Não podemos cometer esse pecado, sabe? Chega a ser uma blasfêmia, sabe, contra Jesus. Chega a ser uma blasfêmia contra o poder de Jesus. Você acha que ele não é capaz? Será que essas pessoas, né, que se diz teólogo da palavra, será que eles não acham que Jesus era capaz de realizar esse milagre? Sabe, isso é a ação do inimigo. É a ação do inimigo tentando diminuir o poder de Jesus, tentando diminuir o poder do milagre. Então, assim, leve para o seu coração nessa segunda-feira, nessa tarde de segunda-feira, né? O milagre da multiplicação aconteceu, sim, e é claro, também, né, foi um outro ponto que Jesus quis nos ensinar, a partilha. Mas o principal é que realmente aconteceu, tá? E esse milagre que aconteceu aqui também pode acontecer na sua vida. Como eu disse no início, o Senhor, ele se compadece. Ele tem piedade de nós, ele tem misericórdia. E por isso muita coisa acontece na nossa vida, muito milagre pode acontecer na nossa vida. Basta que a gente creia, que a gente faça da parte, que a gente confie nele. Amém? Então eu espero que vocês tenham uma ótima tarde.
Desculpe aí a minha exaltação, mas é que certas coisas indignam o coração da gente, porque é tão óbvia, sabe? Que essas pessoas que falam isso estão conduzidas pelo mal, que deixa o coração da gente triste, sabe? Com medo das pessoas acreditarem num absurdo desse. Então, beijo no seu coração, fiquem com Deus. Vai lá no vídeo do texto lá, se você ainda não viu, né? Tem a participação da Isabela comigo, reze lá conosco, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau. Até quarta.